Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor, neste momento eu saúdo a todo a amada igreja com a paz do Senhor, principalmente a nossa congregação Ebenezer aí no Alto de Santa Luzia. Gostaria de mandar a paz do Senhor para o irmão João, irmão Mariquinha, irmão João, irmão Salete, irmão Basílio, que é o nosso cooperador também ali conosco, naquela congregação, irmão José, irmão Rosivaldo e todas as irmãs da nossa igreja, todos os irmãos, que não vamos mencionar todos os nomes, em virtude de o nosso tempo ser um tempo resumido, e é por isso que nós vamos fazer uma oração, iniciando nesta noite a nossa terceira aula da Escola Bíblica Dominical. Pai querido, Deus maravilhoso, eterno, poderoso e santo, neste momento, meu Deus, queremos te agradecer pela vida da nossa congregação Ebenezer, os irmãos que ali se encontram, que estão nos seus lares, meu Deus, mas mesmo assim, Pai, acompanhando esse segundo trimestre da nossa lição. Pai querido, abençoa cada um ricamente, com ricas bênçãos do céu, com saúde. É isso, Pai, que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Graças a Deus, querido e amados irmãos, estamos na nossa segunda lição, aliás, estamos na nossa terceira lição do segundo trimestre. O nosso segundo trimestre deste ano de 2020 tem como título da nossa lição a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Esse é o tema da nossa lição bíblica do segundo trimestre, e hoje nós iremos estudar a terceira lição. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos que estão nas suas casas, nos seus lares, neste momento pode acompanhar através da sua lição que você está nas suas casas. E neste momento, irmão, o título da nossa lição diz: Eleição e predestinação do povo da igreja, do povo de Deus. Então é o título da nossa lição: Eleição e predestinação. O nosso texto áureo, querido e amados irmãos, nos conta que, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, repreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filho de adoção por Cristo Jesus, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Efésios capítulo 4, onde se encontra esse versículo, do capítulo 4 e o capítulo 5. A nossa verdade prática, querido e amado irmão, que é um reforço do comentarista, diz assim: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação o que crerem e perseverarem na fé em Cristo Jesus. Em outras palavras, o comentarista diz, e nos deixa muito bem claro, que segundo a perspectiva de Deus, elegeu e predestinou a igreja de Cristo aqui nessa terra, para que vivemos e perseveremos na fé em Cristo Jesus. Graças a Deus, querido e amados irmãos, igreja do Senhor, que nessa aula da nossa escola bíblica dominical, onde nós estamos mesmo nos nossos lares, acompanhando todas as lições bíblicas, e não vamos deixar de transmitir a aula para os nossos irmãos. Eu peço aos irmãos que acompanhem as nossas aulas, deixa aí o seu comentário, louvado seja o nome do Senhor. A nossa leitura bíblica em classe, querido e amados irmãos, fala no livro, está escrito em Efésios, no capítulo 1, o versículo 4 até o versículo 12. Louvado seja o nome do Senhor.
que o versículo 4 fala como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Comentarista, irmão, aleluia, desse livro aos Efésios, Paulo se expressa que Deus, aleluia, através do seu Filho amado Jesus Cristo, antes da fundação do mundo, glória a Deus, ele nos elegeu, que fôssemos filhos de Deus, salvos, santo, irrepreensível, pelo amor de Cristo, que ele deu através do seu Filho Jesus, lá na cruz do Calvário, morrendo para nos dar a salvação das nossas vidas. Queridos e amados irmãos, neste momento, passaremos para o nosso comentário bíblico. A nossa introdução, irmão, deixa uma introdução muito maravilhosa, e antes dessa introdução, o comentarista nos deixa e nos dá uma breve resumo desta lição, que ele diz assim: eleição e predestinação. É as duas coisas que nós iremos estudar nesta noite. Os irmãos acompanhem nas suas casas que o comentarista fala sobre um povo eleito e predestinado para sermos filho de Deus, herdeiro da sua glória, aonde nós iremos morar com ele nos céus. Por isso que ele diz, eleição e predestinação são termos importantes no estudo que nós iremos estudar hoje sobre a doutrina da salvação das nossas vidas. Por isso é preciso, irmão, estudá-la determinadamente, a fim de apresentar para os irmãos nesta noite, é isso que nós estamos fazendo, uma aula com um bom embasamento doutrinário, no sentido de edificar as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. A vida dos nossos alunos que estão a nos escutar neste momento. A doutrina da eleição em Cristo é gloriosa para que os alunos possam, nesta noite, entender que nele, em Cristo Jesus, nós fomos eleitos, comprados e salvos, né? E predestinado a desfrutar das maiores riquezas e bênçãos espiritual que Deus tem preparado. Louvado seja o nome do Senhor lá no céu. Que essas maravilhosas, irmão, temos certeza e verdade nos nossos corações, nos corações dos nossos alunos que estão nos ouvindo nesta noite, que cresceremos mais no conhecimento da palavra e na maturidade da nossa fé, através deste estudo sobre a eleição e a predestinação na vida de um cristão, para que fomos salvos na pessoa de Jesus Cristo. Queridos e amados irmãos, alunos, nesta noite, a nossa introdução fala sobre essas duas coisas, que diz assim: são termos, a eleição e a predestinação, são dois termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esse vocábulo, querido e amados alunos, ligado em si, elucidam o plano divino de salvação, os pecadores. Nesta eleição, irmão, ou nesta lição, nós iremos abordarmos os conceitos bíblicos que está baseado dentro da palavra de Deus e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação.
O nosso comentarista, irmão, abre com essa introdução maravilhosa, dizendo que nós iremos estudar sobre o conceito dessas duas maravilhosas palavras de Deus, sobre eleição e predestinação. O primeiro item, querido e amada igreja do Senhor, fala sobre os seres salvos da pessoa em Jesus Cristo, que fala somos eleitos para uma vida santa e irrepreensível. O que é que o comentarista quer dizer com esse primeiro tópico, irmão? Nós que somos salvos, fomos escolhidos para termos uma vida santa e uma vida repreensível. E aonde nós encontraremos, querido e amado irmão, esta santidade? Só na pessoa de Cristo Jesus. Por isso que ele diz aqui, a dávida da eleição precede-se a nossa existência, antes da fundação do mundo. Predestinação, irmão, ou eleição dos salvos, antes da fundação do mundo. A palavra de Deus nos afirma, louvado seja o nome do Senhor. Deus já, através do seu grande poder, nos deu esta eleição para que nós fosse, aleluia, antes da fundação do mundo, separado e eleito pela pessoa de Jesus Cristo. Por isso que ele aqui nos diz, Deus planejou a salvação e capacitar para uma vida de santidade os que nele elegeu de antemão. De antemão, irmão, nós podemos dizer que eu e você, igreja do Senhor, somos eleitos desde a fundação do mundo. Eleição, irmão, o primeiro tópico aqui, o primeiro tópico, diz assim, a eleição divina. Antes da fundação do mundo, irmão, nós fomos eleitos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E alguém poderia até nos perguntar, irmão Jailson, e aonde é que se encontra que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo? No livro de Apocalipse, querido e amado irmão, você também que está em casa com a sua Bíblia aberta, no capítulo, louvado seja o nome do Senhor, 13, ele fala, louvado seja o nome do Senhor, sobre essa eleição maravilhosa. Louvado seja Deus. Uma eleição que foi para nós os salvos na pessoa de Jesus Cristo. Ele diz no versículo 7. Ele foi permitido fazer guerra nos santos e vencê-lo. E deu-lhe poder sobre todas as tribos, línguas e nações. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse versículo, irmão, nós podemos encontrar Deus falando com a sua igreja sobre a eleição maravilhosa, que ele tem escolhido a sua igreja para junto verdadeiramente possamos entender que Cristo, derramando o seu sangue, sangue carmesim da nova aliança, morrendo na cruz do Calvário, para cumprir, aleluia, esse plano de salvação, de eleição da vida de cada nós, salvo na pessoa de Jesus Cristo. Por isso que o primeiro ponto, ele diz assim, eleição traz para nós uma ideia de escolha. Quando nós temos, irmão, uma eleição na nossa cidade para elegermos o nosso prefeito, governo, presidente, vem logo nas nossas mentes escolher alguém para exercer uma determinada função. Quando Jesus Cristo, através do seu Filho amado, veio à terra,
aleluia, nos trouxe uma eleição de escolha. Lá em Efésios, irmão, no capítulo 1, a nossa leitura bíblica, o versículo 4, você pode acompanhar, como nós já lemos, que diz, como também nos elegeu. Quem nos elegeu? Jesus Cristo. Nele antes da fundação do mundo, para que fosse santo e irrepreensível diante dele, em amor. Louvado seja Deus. Paulo, irmão, cheio do Espírito Santo, ele menciona aqui 3 grandes e maravilhosos aspectos, aleluia, para verdadeiramente nós possamos entender esta eleição. Ele fala, o primeiro aspecto, ele diz, em quem somos escolhidos? Em quem fomos escolhidos? Quem foi que pagou o preço pelos nossos pecados? Aí ele diz, Jesus Cristo, que por isso ele é cristocêntrico. O nosso Senhor Jesus, que pagou lá na cruz do Calvário os nossos pecados, ele está no centro de todas as atenções dos seus filhos que foram salvos por ele. Segundo ponto, irmão, em que tempo se deu essa escolha da eleição? Antes da fundação do mundo. Capítulo 1, versículo 4, já está respondendo esta pergunta. Terceiro ponto, e qual a finalidade da eleição dos santos na terra? Para que foi que fomos eleitos, aleluia, na pessoa de Jesus Cristo? Para que fôssemos santos, a nossa verdadeira prática de irrepreensível. Louvado seja o nome do Senhor. Nós devemos, irmãos, sempre afirmar que essa eleição de cada pessoa ocorre somente em união em Cristo Jesus. Que ninguém é eleito sem antes unido a Cristo pela fé. A Bíblia diz, irmão, que pela fé sois salvos. Isto é dom de Deus, não vem de vós para que ninguém se glorie, não vem das obras, mas através do sacrifício de Cristo, na cruz do Calvário, é que nós fomos salvos na pessoa de Jesus Cristo. Segundo ponto, irmão, isso aqui foi o primeiro ponto, do primeiro item, que fala sobre a eleição divina. O segundo ponto fala sobre as condições da eleição. Que condições, irmão, nós podemos ter para ser eleito, para ser salvo? A Bíblia de Estudo Pentecostal, irmão, nos ensina que a eleição para a salvação em Cristo Jesus é oferecida a todos os homens. Não uma parte distinta na terra. Não só os pobres, nem só os ricos, nem só os pretos, nem só os brancos. A Bíblia diz que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. A Bíblia também diz que Cristo veio como médico para os doentes, porque não tinha nenhum bom na face da terra. E todos pecaram, todos estavam doentes. A Bíblia, louvado seja o nome do Senhor, nos afirma verdadeiramente que ele veio para o que era seu. Os seus não lhe atenderam como Salvador e deu o poder de nós sermos chamados filhos de Deus. E ele ainda diz, a tornar-se uma realidade para cada pessoa, de acordo com o seu prévio arrependimento e fé. A Bíblia diz que pela fé sois salvos. Isto é dom de Deus. A Bíblia diz que o crer vem pelo ouvir a palavra de Deus. A Bíblia também nos diz, irmão, que bem-aventurado aquele que ouve, bem-aventurado aquele que prega, bem-aventurado aquele que testifica do amor de Deus. Então, nesta noite, nós estamos bem-aventurados, porque estamos transmitindo, aleluia, a parte mais maravilhosa de um cristão. Você que está nos ouvindo nesta noite, que ainda não é salvo, aleluia, você é bem-aventurado, porque está ouvindo a palavra de Deus. Está ouvindo, irmão, que o Cristo na cruz do Calvário, através da sua morte na cruz,
deu a vida para que nós tivéssemos vida, e a Bíblia diz que vida com abundância. Glória a Deus. Entretanto, querido e amados irmãos, igreja do Senhor, esse meio não é metrório, nem ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. A Bíblia diz, irmão, que a graça, salvação através da graça. Graça, irmão, é favor não merecido. Nós não merecia, mas Deus nos deu a sua infinita graça para que nós fomos salvos na pessoa de Jesus Cristo. Desse modo, querido e amados irmãos, nós somos eleitos por iniciativa divina, por causa da graciosa obra de Cristo e não pelas nossas obras. A Bíblia diz que não vem pelas obras. A obra já foi consumada lá na cruz. Foi quando Jesus morreu na cruz do Calvário para salvar as nossas vidas. Esse foi o nosso segundo ponto. Glória a Deus. Terceiro ponto, irmão, fala sobre uma vida santa e irrepreensível na pessoa de Jesus. Esse terceiro ponto, irmão, não diz que nós deveremos viver de qualquer maneira. Precisamos viver uma vida repreensível, uma vida santa, pautada na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, livro de todos os livros. Este livro é uma bússola que nos ensina as regras de fé para vivermos em santidade. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que ele diz nesta lição. Paulo enfatiza, irmão, e diz assim: a eleição tem a finalidade específica de sermos santo e irrepreensível. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta noite, irmão, nós sabemos que nós estamos passando momentos difíceis na nossa nação, no nosso país, e muitos estão vivendo em crise, momentos difíceis, angústia. Mas a igreja do Senhor, irmão, diante de todas essas dificuldades e problemas, nós estamos em Cristo Jesus. O mundo jaz no maligno, está em crise, e a igreja de Cristo está em Cristo Jesus, que é o autor e consumador da nossa vida. Por isso que ele diz, nesse aspecto, irmão, nós podemos ver o significado separado do pecado. O que é ter uma vida santa e irrepreensível? É um homem que vive separado do pecado, que não compartilha com as coisas dessa vida mundânea. O velho homem se passou. O homem que fazia o desejo da carne não faz mais. O homem que bebia não bebe mais. O homem que se prostituía não se prostitui mais. O homem que tinha duas companheiras hoje tem só uma, porque crer no Evangelho, irmão, é ter uma vida santa, repreensível e ter uma vida diferenciada do mundo. É andar na contramão do mundo. O mundo anda para um lado e nós cristãos andamos para o outro, uma vida santa. Louvado seja o nome do... Isto é, ter uma vida, louvado seja o nome do Senhor, santa e separada do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Santidade, irmão, isto é, mais alto padrão ético e moral na vida para agradar a Deus que nos elegeu como filho dele. Ser santo, ter uma vida santa, é ter uma vida moral, é ter uma vida ética dentro da sua sociedade, dentro da sua igreja, aleluia, dentro da sua casa, com a sua família, aleluia, ter moral de poder transmitir para os seus filhos, para a sua família, aleluia, que hoje, verdadeiramente, você que já aceitou Cristo, é um homem de Deus. Amém, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. O quarto ponto, irmão, desse primeiro fala sobre
a nova vida dos eleitos. A melhor parte, irmão, é termos uma nova vida. Quando você passa na rua, alguém vai dizer, ali foi um velho homem, hoje é um crente lavado e comprado no sangue do Cordeiro. O tema, irmão, dessa nova vida é apresentado com a exortação contra a velha conduta, tais como a mentira, o furto, a palavra torpe, ganância, a ira e a cólera. E ainda se verá de advertência contra a fornicação, impureza, avareza, embriaguez. Na finalidade, irmão, é apresentar a Deus a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, santa e irrepreensível, não obstando somente o Espírito Santo, capacita o crente para esse novo estilo de vida. Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glória no final, no dia que Cristo vinha buscar a sua igreja. Comentarista, irmão, eles queriam nos dizer que a salvação é um dom gratuito de Deus. Ninguém paga a salvação. A Bíblia diz que o Cordeiro Pascual já pagou lá na cruz do Calvário. Após esse pagamento, que Cristo pagou na cruz do Calvário, que não é preciso ninguém mais pagar a salvação. Aí sim, aí tem pagamento. Qual é o pagamento, irmão? A Bíblia aqui, o nosso comentário nos diz que é o pagamento da renúncia. É ter uma vida santa e eleita. É não ser mais mentiroso, é não ter mais uma conduta de bebê, né? É ser uma pessoa agora respaldada na palavra de Deus e ter uma vida santa. Amém, irmão? Graças a Deus. Esse foi o nosso primeiro ponto. Segundo item da nossa lição fala sobre predestinado para filho de adoção. O que é ser predestinado, irmão, e filho de adoção? Nós sabemos que quando não nasce do ventre de uma mamãe, esse menino é adotado para ser criado no meio de uma família. Jesus, irmão, nos adotou. Jesus teve a sua misericórdia de trazer salvação até nós. A Bíblia diz que ele veio para o que era seu, para os judeus não lhe receberam como salvador das suas vidas, então ele deu o direito de nós sermos salvos na pessoa de Cristo. Por isso que ele diz, a palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. Desde a fundação do mundo, Deus já nos predestinou a ser salvos. Predestinação, irmão, no termo grego, traduz como predestinar. É formados pelo vocábulo de origem que significa determinar e pela preposição por, que indica algo feito antes. Quer dizer, predestinar foi determinar que antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu para ser seu filho. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso segundo ponto, irmão, diz assim, filho por adoção. Que maravilha, irmão. Que maravilha. É alguém não ter um pai, não ter uma mamãe, ser criado num local por alguém e alguém ir lá e adotar aquela criança, aquela adolescente para ter um lar digno, uma moradia, um quarto, roupa lavada. Então nós, como filhos de Deus, por adoção através do Espírito Santo de Deus, hoje nós podemos dizer que somos filhos de Deus, com muito orgulho, porque o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário foi para nos adotar como filho verdadeiramente de Deus. Por isso que Paulo diz, irmão, é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo de adoção. Livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 15, nos enfatiza Paulo falando sobre essa adoção. Essa prática, irmão, não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos. Aperfeiçoamento conhecido entre os gregos. Assim o apóstolo enfatiza que foi
agradável a Deus, inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos como filho segundo o beneplácito da sua vontade. Glória a Deus. Neste momento, irmão, aleluia, se você analisar, aleluia, se você começar a olhar as maravilhas do Senhor, você vai perguntar, segundo o beneplácito. E o que é beneplácito? A Bíblia nos diz, irmão, da vontade, da sua vontade. Beneplácito significa bom propósito de Deus para a vida nossa. É um propósito, irmão, bom que Deus teve para salvar a nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Por isso que ele diz, ele ainda assinalar que o amor foi feito e que foi movido pelo Pai através da adotar-se, né? De nos adotar para sermos filhos de Deus através de Cristo Jesus ter morrido na cruz do Calvário. Por isso que ele diz, essa posição, irmão, nos é inerecida, contudo aprove ao Pai fazê-la assim. Mateus no capítulo 11 e o versículo é o 26. Terceiro ponto, irmão, nós vimos sobre o segundo ponto. A primeira foi a predestinação. Segundo foi filho por adoção. Terceiro ponto, os privilégios de adoção. Quais foram esses privilégios que Deus nos deu? Primeiro, irmão, ele nos predestina a sermos salvos. Segundo, ele nos adota como filho dele. Terceiro, irmão, ele nos dá os privilégios da adoção. Esses privilégios, irmão, Deus criou o ser humano para estar em comunhão com ele. Não precisa mais de intercessor. Jesus manda o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, porque quando ele sobe para o céu, ele fica em Jerusalém. Desde que do alto serás revestido de poder, enviarei o Consolador. E Deus envia o Espírito Santo nas nossas vidas para nos abençoar. Então nós não precisamos mais, louvado seja o nome do Senhor, de ninguém para fazer, louvado seja o nome do Senhor, esta comunhão, porque Ele mesmo se encarrega de ter esta comunhão conosco. Mas o pecado rompeu com essa dávida. Gênesis capítulo 1, quando o primeiro homem peca. Entretanto, em Cristo, o Pai reconcilia-se com os homens, adotando-os e escolhendo. Usa uma analogia de adoção na sociedade romana, em que os filhos adotados recebiam direito ao nome, os bens. Paulo diz, irmão, quando se adota uma criança, primeira coisa é colocar o nome dos pais no registro de uma criança. Deus colocou o seu nome nos nossos registros espirituais. O glória. Coloca o direito do seu nome, do sobrenome. Igualmente, irmão, na filiação divina, Deus predestinou as bênçãos de um novo nome, de uma nova imagem, de uma imagem de Cristo aos eleitos, Romanos capítulo 8, versículo 29. Entretanto, Deus concede a redenção e a remissão dos nossos pecados. E restabelece, irmão, a comunhão com o pecador. Aquela comunhão que o homem lá no jardim do Éden tinha, que ao pecar, rompeu aquela comunhão, Deus agora restabelece através do seu Filho, Jesus Cristo, dando a sua vida na cruz do Calvário. Por isso que ele diz, isto é o direito de ter intimidade com o Pai. Isto significa que possamos ser herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo nas promessas de Abraão e na vida eterna, tendo
sido aceito por Deus, fomos transformados em filho para o seu louvor e para a sua glória. Graças a Deus, irmão. Nesse segundo ponto, estudamos o terceiro item, que foi o privilégio da adoção. E fechamos, irmão, no único privilégio. A Bíblia diz que neste mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo. O principal privilégio, irmão, é que nós iremos morar na glória das mansões celestiais. Glória ao nome do Senhor. O nosso terceiro ponto, irmão, fala sobre a sublimidade do propósito divino na predestinação. A excelência da predestinação está, irmão, na provisão de bênção espiritual aos eleitos, pela vontade divina em Cristo e por seu imaculável amor. Sublimidade. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vimos, irmão, que nossa primeira lição, nós estudamos sobre carta aos Efésios. Na nossa segunda lição, que foi a semana passada, nós estudamos justamente sobre a sublimidade das bênçãos de Deus. E nós vimos, irmão, só nos dando uma revisão, que a sublimidade é a qualidade do que se aproxima à pessoa do Senhor Jesus, que é sublime de todas as coisas. Sublimidade, irmão, é uma qualidade perfeita, excelente, grandiosa de Deus para conosco. Por isso que ele diz aqui, a sublimidade é a excelência das coisas de Cristo para nós. Por isso que no primeiro ponto ele diz, predestinação e salvação. Somos predestinados a sermos salvos. Ninguém nessa vida, irmão, é predestinado à condenação eterna. Se Jesus morreu na cruz do Calvário, foi para que todo o ser humano se salve. A Bíblia diz, mas Deus deixou livre-arbítrio para que o homem escolha. Faça a sua escolha de salvação. Mas o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário foi para que todos reconheçam que é pecador e precisa de salvação na sua vida. Por isso que ele diz, o soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna. Não, Deus não predestinou ninguém para ser condenado. A predestinação de Cristo na cruz do Calvário foi para salvar. A Bíblia diz que o sacrifício de Cristo é para salvar o mais vil pecador. E que o homem reconheça que é pecador e precisa de escape na sua vida. Segundo ponto, irmão, desse terceiro item, fala sobre a predestinação e o amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir o ser humano ou toda a humanidade e de definir o destino dos crentes, das pessoas que estava estabelecida. Por consequente, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência, não foi uma medida feita na hora. Deus não pensou após a queda do homem que precisava fazer um resgate, não. Nós aprendemos no primeiro item que a predestinação da salvação foi antes que o mundo fosse fundado. Já estava no projeto de Deus a salvação da humanidade. Por isso que ele diz aqui, por consequência, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi esta emergência, feito imediato. Não foi o segundo plano, já estava traçado, aleluia, nos planos, no projeto de Deus para salvar as nossas vidas. Por isso que ele, ao contrário, era um plano imutável do amor de Deus desde a fundação do mundo. Aqui, irmão, consiste a sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação. O amor de Deus foi por amor que ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo Jesus. Isto implica nos dizer, irmão, que a salvação como favor imerecido
O que é um favor imerecido? Nós não merecia. Nós não era capaz de sermos salvos. Nós estava, aleluia, distanciado de Deus. Mas através de Cristo Jesus, do plano redentor das nossas vidas, Jesus morre na cruz do Calvário, ressuscita ao terceiro dia, aleluia, sobe ao céu, e ele diz: varões Galileu, por que estáis olhando para cima? Se esse mesmo Jesus que subiu um dia vai voltar, e quando ele subiu, ele disse: eu vou, mas voltarei, e levarei o meu povo escolhido, para onde eu estiver, estejais vós também. Por isso que ele provê do amor de Deus, não obstante os que se chegaram a Cristo, mas não são coagidos, mas atraídos por este amor que foi feito lá na cruz do Calvário. Graças a Deus, querido e amados irmãos, estamos chegando ao final da nossa lição. A nossa conclusão de hoje fala: Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores. Não foi pela metade. Todo, a Bíblia diz, estavam caídos nos seus delitos de pecado. Então Deus morre por todos os pecadores, desde a eternidade, segundo a sua paciência em Cristo Jesus. Deus elegeu e predestinou os que crerem e perseverarem na fé. Ao viver em santidade, receberá a filiação divina e desfrutar de todas as bênçãos espirituais que está preparada na glória em Cristo Jesus. Após ser salvos, irmãos, nós precisamos estar firmes na fé. Aleluia. Agora renunciando o pecado, pagando o preço da renúncia, para que permanecemos fiéis até o fim. E a Bíblia diz que dar-te-ei a coroa de glória. Você que está nos assistindo nesta noite, passando por essa dificuldade, não estamos dentro da nossa congregação transmitindo essa aula, mas dizendo para você: permaneça firme no Senhor. E a Bíblia diz: dar-te-ei a coroa de glória. Neste momento, queridos e amados irmãos, iremos fazer uma oração agradecendo a nosso Deus pela nossa terceira lição desse segundo trimestre. Aleluia, agradecendo ao Senhor neste momento, e ore conosco, você que está na sua casa, aleluia, encerrando essa nossa aula. Pai querido, Deus maravilhoso, eterno, soberano e santo. Meu Deus, neste momento, Pai, essa aula chegue, Senhor, até os nossos alunos ali da congregação Ebenésia, alcance vida, Senhor, que essa aula traga, Senhor, o abrimento das mentes de alguém para que entender que Tu és o único Salvador das nossas vidas. Pai, é isso que nós te pedimos, te agradecendo pelo dia de paz que Tu nos deste. Pai querido, estenda as Tuas misericórdias sobre a vida daqueles que necessitam neste momento. Amém, Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, que a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo aluno da escola bíblica nesta noite, e todos que estão nos assistindo digam amém, Jesus. Muito obrigado, irmão, que Deus vos abençoe.